Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou o professor Saulo Stan e eu quero compartilhar sobre história da Igreja Cristã. Nesse vídeo de hoje, eu quero dar continuidade ao que eu já produzi durante esses últimos dias, falando sobre a história da Igreja Cristã, em especial a Reforma Protestante. Falei sobre alguns pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, Pedro Valdo, e eu quero compartilhar aqui com você um pouco sobre a Reforma Protestante, né? Nós comemoramos nesse dia 31 de outubro, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. O que dizer sobre a Reforma neste grande dia? Bom, a primeira coisa é que a fé cristã não nasceu na Reforma Protestante, né? Muitas pessoas pensam que tanto a Igreja Protestante como muitas vezes o cristianismo nasceu na Reforma, mas na verdade não é assim. Até o próprio nome já mostra que já existia algo, né? A Igreja de Cristo, ela tem as suas bases, né, iniciais nos apóstolos, no próprio Senhor Jesus Cristo com a sua morte e ressurreição, mas também nos seus apóstolos, seus discípulos, que deram continuidade àquilo que ele havia dito, que eles deveriam fazer, que era pregar o Evangelho. Então, a igreja de Atos, a igreja vai desenvolvendo ao longo dos séculos. Porém, essa igreja, na verdade, ela já surge um pouco dividida, porque ela surge uma ênfase na igreja em Jerusalém, a ênfase na igreja em Antioquia, com líderes diferentes, com pessoas que se destacam diferentemente. Com o crescimento da igreja no geral, ao desenvolvimento do tempo, e aqui eu estou fazendo um resumo muito grande, essa igreja ela foi se perdendo da sua fé original, né? Foi se distanciando cada vez mais das escrituras e foi ficando mais uma igreja com uma pompa elevada, né? Riquezas muito grandes, a imoralidade entre os líderes, entre os bispos, entre as autoridades da igreja e práticas que não tinham o respaldo das escrituras e um distanciamento cada vez mais do público no geral, e apenas a igreja brigando cada vez mais por poder, por autoridade. Então, muitos líderes na igreja não vão concordar com esse comportamento, de alguma maneira vão tentar contribuir para que houvesse uma mudança, para que houvesse uma reforma. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que a reforma nada mais é do que um movimento de várias pessoas, vários homens de Deus, trabalhando em vários lugares, com pensamentos diferentes em várias áreas, trabalhando, homens de Deus, mulheres também, trabalhando em vários lugares para poder restaurar a igreja no aspecto de retorno às Escrituras, justificação somente pela fé em Cristo Jesus e diversos outros aspectos que eu vou mencionar alguns deles aqui. Então, a Reforma Protestante é um movimento de muitas pessoas, não apenas de um homem só, de uma pessoa só, mas de várias pessoas acontecendo, muitas vezes simultaneamente, em momentos, em locais diferentes. Nós conhecemos alguns nomes que se destacaram, né? Nós conhecemos o famoso Martinho Lutero, que fica conhecido por causa das suas 95 teses, que foram afixadas na porta ali da Catedral de Wittenberg, e esse ato, na verdade, não era a reforma em si, mas era um convite ao debate sobre alguns temas listados naqueles textos. Então, quando se fala sobre as teses de Lutero e o dia 31 de outubro que ficou conhecido, né, que foi dia 31 de outubro de 1517, deve-se compreender que ali era um convite para um debate. Lembrando que a reforma é uma reforma no ambiente acadêmico também e também num cenário político. Isso aqui é algo que as pessoas não consideram, mas é importante. Então, Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, católico, esse homem vai ter diversos problemas na sua própria vida, diversas dificuldades que ele estava vencendo e passando por elas, vai identificar alguns erros na própria igreja e vai procurar, de alguma maneira, contribuir para que houvesse uma reforma. O que vai chamar a sua atenção vai ser a venda de indulgência por parte da igreja,
né, de o vendedor de indulgência que queria que as pessoas dessem contribuições para o cofre da igreja, para que então tivesse perdão de pecados, para que a alma saísse do purgatório, para que de alguma forma tivesse a ideia de serem libertas do fogo eterno, do juízo final e do inferno no geral. Então, Lutero vai enfatizar a fé somente em Cristo Jesus sendo suficiente para a justificação. Então, ele vai ter um encontro com a palavra do Senhor. Isso aqui é muito interessante, que todos os grandes reformadores e até pré-reformadores também, eles têm esse encontro com as Escrituras, né? Que abre os olhos deles, que ilumina o coração, né? Que faz com que haja essa paixão de querer pregar a palavra de Deus. Então, ao se deparar com Romanos capítulo 1, verso 16, 17, que diz que o justo viverá pela fé em Cristo Jesus e que é de fé em fé, e ele é justificado somente pela fé. Então, ao ter um encontro com essas escrituras, ele vai se opor ao sistema da igreja que estava defendendo indulgência, que estava defendendo perdão de pecados assim por meio de obras, de contribuições e de outras coisas mais. Então, a autoridade vai ser discutida também. Quem é a autoridade máxima na igreja? Então, vai ser dito por ele que deve ser considerada as Escrituras. E muitas coisas ele ainda continuou com a fé católica. Então, outras coisas é que ele, aos poucos, ele vai abandonando. E a reforma não foi um rompimento definitivo, não. Algo foi acontecendo ao longo dos anos em diversas áreas. Então, nós temos na Alemanha Martinho Lutero, com essa ênfase, se destacando bastante. Temos também João Calvino. João Calvino vai ficar conhecido, né? Ele se destaca bastante, né, em Genebra. Então, Calvino vai ser conhecido como grande organizador do pensamento cristão. A reforma de Calvino vai ser uma grande reforma também. Ele vai ter divergências de Lutero em alguns aspectos. A reforma de Zwinglio também. Zwinglio na Suíça vai se destacar de uma forma muito grande, né? Esse homem de Deus, ele vai contribuir bastante também na ideia da reforma. John Knox também é um outro nome que não deve ser esquecido, né? John Knox, ele tem acredito que uma das grandes influências também no avanço da igreja no geral vai ser o reverendo John Knox como uma voz de Deus na Escócia para que pessoas fossem alcançadas também. Na Inglaterra nós temos uma reforma acontecendo, e aí os estudiosos de história da igreja, eles divergem quanto a isso. Alguns falam que na Inglaterra não houve a reforma protestante, que não foi uma reforma verdadeira, mas quando você estuda mesmo, é a única que na verdade teve o sentido de reforma, porque as demais tiveram mais a ideia de um rompimento, um distanciamento muito grande. E ela é a única que tem uma característica muito forte da reforma, né, onde vai surgir o anglicanismo, tudo isso, e ela vai ter o seu apoio, como todas as reformas, a história das reformas tiveram, vai ter o seu apoio também político, tá bom? Seja de reis, seja de autoridades. Então, o rei Henrique VIII vai se destacar, né, a ideia da anulação do casamento dele com Catarina de Aragão vai ser algo muito discutido aí entre os historiadores, entre os professores de história da igreja, mas de alguma maneira, através também da influência desse homem, Deus, que é soberano, agiu na história e não só por meio dele, de rei Henrique VIII, mas por meio de o arcebispo Thomas Crummy, através de reis, rainhas, nós vemos a contribuição da fé protestante na Inglaterra e pessoas sendo alcançadas. Os grandes homens de Deus, os grandes líderes e pregadores mundiais, boa parte deles vão vir do contexto da Inglaterra, tá certo? Que vão aí alcançar o mundo todo, pessoas vão ser transformadas. Esses grandes homens de Deus que vão sair levando a fé reformada, boa parte deles eram calvinistas, homens que estudaram em Genebra, que tiveram a influência de João Calvino, e esses homens vão pregar o evangelho em vários lugares. Inclusive aqui no Brasil, e aqui eu já estou falando um pouco depois da reforma, vão vir missionários calvinistas para anunciar a fé protestante aqui em solo brasileiro, nas Américas no geral. Tá bom, gente? Então, a reforma protestante é um movimento de muitas pessoas,
Foi algo que aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, através de John Knox, através de Martinho Lutero, através de João Calvino, através de Zwinglio e diversos outros nomes que poderíamos mencionar aqui, que pertencem também a pessoas que contribuíram para a Reforma Protestante. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês algumas ênfases doutrinárias da Reforma Protestante. Então, o que é que eles lutaram? Por que é que eles brigaram bastante? Eu fiz algumas anotações aqui e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, justificação pela fé somente. Então, eles vão lutar que somente a fé em Cristo Jesus é suficiente para a justificação. Uma segunda verdade é a autoridade das Escrituras. Então, eles vão defender o sola Escritura. Não dessa forma reformulada, isso aí só estava depois, mas eles vão defender que a autoridade maior não é a do Papa, não é a da tradição da igreja, não é do seu bispo, do seu bispado, mas a autoridade maior pertence às Escrituras, ou seja, quem é a autoridade maior na igreja? A Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma terceira verdade vai ser o sacerdócio de todos os crentes e todos os santos, e a ênfase aqui é que você é um sacerdote por causa da obra de Cristo. A Bíblia fala que ele nos fez sacerdotes dele, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e que você tem total acesso à presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Não precisa passar por todo um ritual litúrgico da igreja. Então, você é um sacerdote em Cristo Jesus porque você pertence a Ele. É a ideia do sacerdócio de todos os santos. Então, essas são algumas das ênfases da Reforma Protestante. Então, que você possa ser impactado, que você possa ler a sua Bíblia, porque pessoas, reformadores, pré-reformadores, homens que contribuíram para o avanço da fé protestante, derramaram sangue para que o texto bíblico tivesse nas suas mãos, em especial na sua língua, ou nas línguas que tivessem uma abrangência grande também. Então, glória a Deus pela fé reformada, pela reforma protestante, glória a Deus pela a oportunidade que o Senhor nos deu de lermos as Sagradas Escrituras, hoje lermos a nossa Bíblia. Isso é resultado também da Reforma Protestante, dentre vários outros aspectos que eu poderia mencionar aqui, aspectos que envolvem a fé cristã, questões doutrinárias, questões da praticidade da vida, questões do cenário político, da visão de mundo, tudo isso tem uma forte influência da Reforma Protestante. Então, que Deus abençoe a sua vida, vamos continuar avançando em Deus e graças a Deus pelos 505 anos da Reforma Protestante. Então, que Deus abençoe você em nome de Jesus.